Olá, meus amigos no meu canal no YouTube. Estamos reunidos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, falando a respeito da Palavra de Deus. E hoje o assunto é batismo nas águas. 4 verdades sobre o batismo nas águas. Eu vou estar falando aqui agora. A primeira verdade é um só batismo. Eu vou falar sobre esse assunto, Porque tem igrejas aí que está fazendo mais de um batismo, E a palavra diz que é um só batismo. Eu vou estar explicando sobre isso aí. A segunda verdade é que o batismo nas águas, ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em nome de Jesus. Como eu já vi algumas pessoas pregando e falou até que faz batismo em nome de Jesus, A terceira verdade que eu vou falar é sobre o batismo de criança. É bíblico ou não é bíblico batizar criança, E a quarta verdade que eu vou falar é sobre por que o batismo tem que ser por imersão, Então, agora vamos entrar na palavra de Deus aqui, Para estar mostrando para vocês, todos esses tópicos que eu acabei de falar para vocês, Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria que você deixasse seu like aí no vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para estar divulgando o vídeo aí, Passando para frente aí para os irmãos aí, amém? Então, o primeiro assunto é um só batismo. Então nós vamos lá, Tem algumas anotações que eu faço aqui, Para não me perder, Que às vezes a gente pode deixar para decorar tudo e na hora pode ser que esqueça, de alguma coisa. Então eu anoto antes, Então é um só batismo, Então vamos lá para Efésios 4, versículo 5. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, Efésios 4, versículo 5. O que a Bíblia diz sobre esse assunto aqui? Por que tem que ser um só batismo? Efésios 4, versículo 5 está escrito assim, Um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então, o que acontece hoje em dia? Tem algumas igrejas que a pessoa se batiza até 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até 10 vezes. Porque eles dizem que se a pessoa pecou, ela tem que se batizar de novo. Entendeu? Então, a pessoa cometeu um pecado. Ele fala, não, você tomou um banho, você não se batizou. Você apenas tomou um banho, você precisa se batizar novamente. Mas eu gostaria de estar falando para vocês aqui que isso não é bíblico. De acordo com o que está escrito aqui, não existe base bíblica para isso. Porque se você pecou, uma vez que você se batizou nas águas e volte a cometer qualquer outro pecado, O que a Bíblia nos ensina? É que você tem que orar a Deus, pedir perdão para Deus, E de preferência não cometer mais aquele pecado. Mas não há necessidade de você ficar se batizando várias vezes. Porque senão também vai virar um ciclo vicioso do batismo, Então, por isso que eu estou falando que não, de acordo com esse versículo, não existe base bíblica para isso. Então, mas isso é real. Existe igrejas que fazem isso. Você batiza várias vezes. Toda vez que a pessoa pecar, eles dizem que a pessoa tem que se batizar novamente, porque a pessoa pecou. E de acordo com esse versículo aqui, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então não existe base bíblica para isso, de acordo com o que está escrito aqui nesse versículo. Agora, o segundo tópico que eu quero falar é sobre por que o batismo nas águas
tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não em nome de Jesus. Eu já vi pregação, pastor pregando sobre esse assunto. Eu já vi debate, né? Pastor debatendo sobre esse assunto. E pastor que defende essa tese e que até faz esse tipo de batismo, né? O batismo em nome de Jesus. Mas eu vou entrar aqui na palavra para explicar para vocês por que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos lá para Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19, está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o batismo é uma trindade. Aí eu tenho um vídeo que eu falo sobre a trindade. E eu até leio nesse vídeo, eu falo sobre esse versículo aqui também. Porque, assim como Deus é uma trindade, o batismo nas águas também é uma trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, porque aqui são 3 batismos em um. Então, você precisa se batizar uma única vez. Mas essa única vez, você faz 3 batismos de uma vez só. Então, cada nome desse aqui tem um significado. Cada nome desse aqui é um batismo. Então, o batismo em nome do Pai, ele é o batismo de arrependimento. O batismo em nome do Filho é o batismo para a remissão dos pecados. E o batismo do Espírito Santo é o batismo de poder. Entendeu? Então, aí você já pode ver que não pode se fazer o batismo só em nome de Jesus. Porque se você fizer o batismo em nome de Jesus, você está fazendo o batismo para a remissão dos pecados. Então você está fazendo um só batismo e deixando 2 outros, que é o batismo em nome do Pai, que é o batismo de arrependimento, é o batismo em nome do Espírito Santo, que é o batismo de poder. Você está deixando para trás esses 2 outros batismos. Então o batismo ele está incompleto. Para que o batismo seja realmente bíblico, como Jesus nos ensinou, ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque cada um desses batismos tem um significado, ele tem uma função, ele tem uma necessidade, né? Para que seja completo, aí você faz um só batismo, como eu já falei antes, mas fazendo 3 batismos ao mesmo tempo. Agora nós vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 38. Que é aí que tem que gerado a discussão sobre o assunto, né? E as pessoas têm interpretado de maneira errada a palavra de Deus e têm feito esse batismo incompleto, né? Claro que a maioria das igrejas faz o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também existem igrejas que faz o batismo só em nome de Jesus. Existe pastor que faz isso. Vamos lá para Atos 2, versículo 38. O que está escrito aqui? Está escrito assim, ó: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso que tem igreja, tem pastor que fala que pode-se fazer o batismo em nome de Jesus, porque Pedro falou. Mas há o entendimento errado da palavra de Deus aqui. Porque Pedro falou a mesma coisa que o Senhor Jesus falou, só que usando palavras diferentes, mas com o mesmo significado.
aquilo que eu acabei de explicar para você antes, que o batismo no nome do Pai é o batismo de arrependimento. Então o que Pedro fala aqui, na parte A do versículo? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Quando ele fala arrependei-vos, ele está falando do batismo em nome do Pai. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então o que eu te falei? Que o batismo em nome de Jesus é para remissão dos pecados, é para perdão dos pecados. Então aqui ele está falando a segunda parte do batismo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui ele está falando a terceira parte do batismo. Então ele está falando a mesma coisa que o Senhor Jesus falou, só que usando palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Então, o batismo em nome do Pai é o batismo de arrependimento, o batismo em nome do Filho é o batismo para a remissão dos pecados, ou perdão dos pecados, e o batismo em nome do Espírito Santo é o batismo de poder. Então, se você prestar bem atenção no versículo, você vai entender que o Senhor Jesus, que Pedro está falando a mesma coisa que o Senhor Jesus falou. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, batismo em nome do Pai, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Então, batismo em nome do Filho. E recebereis o dom do Espírito Santo, batismo de poder. Então, quem faz a confusão é o homem, né? Porque aqui não existe erro algum, não existe confusão nenhuma. A palavra de Deus é única, clara e específica, né? Agora, um outro assunto que eu gostaria de falar para você é sobre o batismo de criança. É bíblico ou não é bíblico? Então, para entender melhor esse assunto, nós vamos lá para Mateus 3. Mateus 3, versículo 13 ao 15. Ou melhor, vamos primeiro para Marcos 15, versículo 16, né? É o que eu fiz ali, eu não pus na ordem do que eu queria falar. Aí depois nós vamos lá para Mateus 3. Marcos 15. Marcos 16, versículo 15. Está escrito assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então eu pergunto para você, uma criança, ela tem condição de crer? Ela crê em alguma coisa? Uma criança de 2 anos? De 1 ano? Ou de 1 mês? Ela tem condição de crer em alguma coisa? Aqui é a palavra bem específica. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, aqui já é o primeiro passo para a gente entender que o batismo de criança não é bíblico. Ele foi criado pelo homem, ele foi inventado pelo homem para enganar você. E está escrito assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, de 1 ano, de 1 mês, de 8 meses, enfim, né, que geralmente é a faixa que as crianças são batizadas, ela não tem condição de entender, de discernir entre Deus e o diabo. Ela não tem condição de entender o que é pecado e o que não é pecado. Ela não tem consciência disso. Então, como é que você vai batizar uma criança, né? Sendo que a palavra de Deus aqui está sendo bem clara, bem específica, que você tem que crer, né? Então já é o primeiro passo, né? Agora nós vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 2.
Vamos ver aqui qual é o segundo passo, né? Lucas 2, versículo 21 ao 34. Vamos ver o que está escrito aqui. A circuncisão é a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então entenda uma coisa, toda criança quando nasce, ela tem que ser apresentada na igreja. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus tinha 8 dias de vida e ele foi levado para ser apresentado no templo. A Bíblia aqui não está falando que ele foi batizado, está falando que ele foi apresentado para que se fizesse a circuncisão, que estava escrito na lei que tinha que circuncidar as crianças. Mas essa circuncisão, ela era feita no físico. Hoje em dia, com a morte do Senhor Jesus, né, ela é feita espiritualmente. E esse espiritualmente faz parte também o batismo nas águas, que é um ato simbólico, né, de que você está realmente entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Você está confirmando, você está selando o seu compromisso com o Senhor Jesus. Então, hoje em dia, assim como na época do Senhor Jesus, a criança, ela tem que ser apresentada no templo, apresentada na igreja, pelo pastor, pelo bispo, né, pelo presbítero, não sei, pela pessoa que estiver pregando naquele momento ali. Ela tem condição de apresentar no altar a criança para que ela seja consagrada ao Senhor Jesus, né? Como está escrito aqui, né? Assim como o Senhor Jesus foi apresentado no templo, hoje em dia, para você cumprir a palavra de Deus, para você obedecer do jeito que está escrito, você também tem que levar o seu filho, a sua criança para ser apresentado. Agora, claro, hoje em dia não precisa mais fazer a circuncisão, não é necessário, mas a apresentação sim, né? Agora sim, nós vamos lá para Mateus 3, versículo 13 ao 15, né? Mateus 3, 13 ao 15. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por que o Senhor Jesus se batizou com 30 anos de idade? Porque quando ele realizou esse batismo aqui, era a idade que ele tinha na época. 30 anos. E 30 anos naquela época era a maioridade em Israel, a maioridade penal no caso. E ali Jesus estava começando o seu ministério. A partir do batismo nas águas, ele iniciou-se o seu ministério, que foi de 3 anos, né? Até a sua morte. Onde ele pregou, ele curou, ele fez muitos milagres, expulsava demônios, curava os enfermos,
ele dava orientação, dava conselhos, né? Ensinou toda a nação de Israel como que deveria ser, né? Como que a nação ia se transformar. Mas antes disso, ele teve que se batizar. Se ele era o Filho de Deus, necessariamente ele não precisava se batizar, né? Mas por que ele fez? Ele fez para cumprir a palavra de Deus, para deixar o exemplo de que assim como ele, nós também devemos nos batizar. Mas nós devemos nos batizar quando a gente tiver consciência do nosso pecado. Quando a gente tiver consciência que nós temos que ter um compromisso com ele. Então por isso que ele se batizou com 30 anos de idade. E não quando criança. Quando criança ele foi apresentado. Se fosse bíblico o batismo de crianças, se fosse necessário, ele teria sido batizado lá. Em vez de ele ser apresentado no templo, ele já seria apresentado para se batizar, não, entendeu? E não para circuncidar-se, né? Mas não, o Senhor Jesus ele se batizou com 30 anos de idade para deixar o exemplo para a gente de como que tem que ser cumprida a palavra de Deus. Agora, nós vamos lá para Colossenses 2, versículo 4, né? Colossenses 2, versículo 12. Porque eu vou falar o que o batismo nas águas tem que ser por imersão. Colossenses 2, versículo 12. Está escrito assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Então, o batismo, ele traz grandes bênçãos para mim e para você. É como se você estivesse morrido e ressuscitado de novo. É um ato simbólico. Ou seja, você deixou o velho homem, a velha natureza, ali, embaixo daquelas águas, e quando você levanta para viver em novidade de vida. Mas por que tem que ser um mergulho? Tem que ser por imersão. Porque a palavra batismo, no grego, ela significa mergulho. Então, logicamente, para você mergulhar, você tem que imergir o seu corpo, né? Por isso que o batismo ele tem que ser por imersão. Não como algumas igrejas fazem, que joga água na cabeça, né? Até igrejas evangélicas até, né? Joga só água na cabeça. Mas o correto é você batizar numa piscina, num rio, num lago, mas por imersão. Ali vem o pastor, emerge você sobre as águas e faz aquele batismo por imersão. A não ser que a pessoa venha estar num leito de morte. Ela aceitou Jesus ali e ela quer se batizar. Aí sim, o pastor pode fazer um batismo só jogando água na cabeça dela. Porque ali é uma condição específica, uma condição de emergência. Ninguém vai pegar uma pessoa no leito de morte para levar num rio, numa piscina. Tem condição de fazer isso. Mas aí sim o batismo pode ser válido. Mas numa situação normal, que a pessoa está bem fisicamente, tem condição de andar, né? O batismo tem que ser por imersão e não só jogar água na cabeça. Tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí sobre vocês, para vocês, né? E qualquer coisa vocês podem estar comentando aí embaixo aí, né? Se tiver mais alguma dúvida, pode estar perguntando, ou algum outro questionamento também, pode estar fazendo aí nos comentários aí. Bom, espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer um pouco sobre esse assunto aí. Tá bom? Obrigado a todos. Matheus, para lá. Para lá. Você dá um break aqui, ó. Para aí, não. Para.